Amém por isso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 40, versículos 17 e 18. É a minha versão aqui, lá para o pessoal da multimídia, eu acho que é a ARA ou a ARC, uma das duas aí. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Quem não encontrou, só olhar no telão ali que já achou. Diz assim: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou que comparareis? Hoje, queridos, parece que eu combinei com o pessoal do louvor. Na verdade, eu não os vejo desde o mês passado, mas eles cantaram todos os louvores sobre Deus. És incomparável, és inigualável, santo. E eu poderia aqui hoje, como sendo a primeira quinta-feira do mês, eu falar com vocês sobre sonhos para 2024, projetos, realizações, conquistas, né? Eu gosto muito de falar sobre fé. Então eu poderia falar sobre isso com vocês, mas eu decidi falar hoje sobre o Deus que faz tudo isso se cumprir na vida da igreja. E eu tenho certeza que o que eu preparei hoje, eu não vou conseguir falar. Mas como eu já estou marcado para a primeira quinta-feira do mês que vem, se eu não conseguir terminar hoje, você venha para entender o final da mensagem. Amém? Glória. É tudo programado, é tudo muito programado. Então é muito comum nós virmos aqui ao altar, os pregadores, vir falar sobre esse Deus que a gente canta, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus que faz a plantação, pastor Cláudio, crescer em um ano, A gente vem e gosta de falar e é bom e a gente fica feliz com isso. Mas o Senhor colocou a palavra no meu coração sobre a pessoa de Deus, porque Deus, Ele é uma pessoa, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós aqui acreditamos que nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Quantos podem dizer amém? Eu vou fazer igual o Cláudio. Se você tivesse entendido, tinha dado um glória a Deus mais alto. Estou aprendendo. Então nós não temos dúvida disso, que Ele é poderoso. Mas quando a gente olha, irmãos, para o contexto da sociedade, do mundo em que nós vivemos, nós encontramos pessoas também que detêm um certo grau de poder na sociedade, Pessoas que têm autoridade. Um exemplo disso, basta qualquer hora um dos ministros lá do Supremo acordar e decidir prender alguém, e essa pessoa vai ser o quê? Vai ser presa, porque ele tem autoridade, Ele detém certo poder. No entanto, quando a gente olha para essas pessoas, mesmo elas tendo autoridade, mesmo elas sendo pessoas que detêm determinado poder, pode mandar e as pessoas obedecer sem ser contrariado, tudo que nós pensarmos que uma pessoa ela pode ter de qualidade, de superioridade, ou até mesmo um ato de bondade, nada do que a gente imagine a uma pessoa pode se comparar a Deus. Porque o homem, por mais poderoso que ele seja nessa terra, ele é uma criatura, e acima dele está o Criador. Então, em Atos capítulo de número 12, versículo 23, nós encontramos um texto, como pano de fundo aqui da minha mensagem, um texto de um homem. Às vezes a gente não entende que as coisas acontecem e a gente fica sem saber por que está acontecendo, por que Deus não age. Mas Deus, queridos, Ele tem a sua multiforme sabedoria. Ele trabalha de um jeito que nós não entendemos, e nós tentaremos explicar isso no decorrer desse tempo. Então a Bíblia relata uma história em Atos capítulo 12, de um homem, que um determinado dia, ele foi comparado a um Deus, e imediatamente ele foi punido por isso. Em Atos 12, versículo 22, 23, diz assim: então começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem.
Visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. E eu gostaria agora de ler para você um texto que eu retirei do livro, né? História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele escreveu sobre os 4 primeiros séculos da igreja cristã. É um livro muito bom, é um livro antigo, por sinal, e se você tiver a oportunidade de ler, você vai encontrar essa história. E ela relata exatamente nos pormenores o que aconteceu com Herodes. O texto é um pouquinho longo, mas como eu disse, se eu não terminar hoje, na próxima quinta-feira do mês que vem eu termino. Então, quando Agripa tinha reinado durante 3 anos sobre a Judéia, ali ele veio à cidade de Cesareia, que antes era chamada Torre de Estrato. E ali se apresentou espetáculos em honra a César, ao ser informado que ali havia um festival celebrado para se fazerem votos pela sua segurança, em cujo festival uma grande multidão de pessoas principais se tinha reunido, as quais eram de dignidade através de sua província. No segundo dia dos quais espetáculos, ele vestiu um traje feito totalmente de prata e de uma contextura verdadeiramente maravilhosa, e veio para o teatro de manhã cedo, ao tempo em que a prata do seu traje, sendo iluminada pelo fresco reflexo dos raios do sol sobre ela, brilhou de uma maneira surpreendente e ficou tão resplandecente que espalhou horror entre aqueles que olhavam firmemente para ele. E no momento seus bajuladores gritavam de um lado e do outro, ainda que não para o bem dele, que ele era um Deus, e acrescentavam: sê misericordioso conosco, pois ainda que até agora te temos reverenciado como homem, contudo, doravante, te teremos como superior à natureza mortal. Quanto a isso, o rei não os repreendeu, nem rejeitou sua ímpia bajulação. Então a dor severa também apareceu no seu abdômen, e começou de maneira muito violenta. Ele, portanto, olhou para os seus amigos e disse: eu, a quem chamais Deus, estou presentemente chamado a partir dessa vida, enquanto a providência assim reprova as palavras mentirosas que vós agora mesmo me disseram. E eu, que por vós fui chamado imortal, tenho que ser imediatamente afastado depressa para a morte. Quando ele acabou de dizer isso, sua dor se tornou ainda mais violenta, de modo que ele foi carregado para dentro do palácio. O rumor espalhou-se por toda parte, e ele certamente morreria dentro de pouco tempo. E quando ele tinha se esgotado muito pela dor intensa no seu abdômen, durante 5 dias, ele partiu dessa vida. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, queridos, Ele está no controle de todas as coisas. É o tema da mensagem, para quem recebeu o boletim, né? Ele está no controle. Isaías, no capítulo 25, diz o seguinte, no versículo 25 diz: com quem vocês me compararão? Quem me assemelha a mim? Pergunta o santo. Por isso, queridos, que eu fiz essa introdução para falar do poder que o homem ele pode ter, né? Ser digno de louvores, ser digno de admiração. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a igreja ela não se preocupa quem é o ser humano mais poderoso do Brasil. A igreja ela não se preocupa quem é o ser humano mais poderoso da terra. Nós não preocupamos com isso. Sabe por quê? Nós já sabemos quem era o ser mais poderoso, e Ele é o nosso Deus a quem nós servimos. Então, na primeira quinta-feira do ano de 2024, eu quero declarar nessa noite que nós vamos depositar a nossa expectativa no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele é poderoso para fazer aquilo que eu e você precisamos que Ele faça na nossa vida. Mas, se Ele não fazer, Ele continuará sendo Deus nas nossas vidas. E a gente gosta, né, de cantar, né, Ele continua sendo Deus. Mas quando a coisa dá uma apertadinha, às vezes a gente acaba esquecendo por um momento que Ele continua detendo todo o poder. Então, queridos, tentar definir Deus, pergunta para o irmão que está do seu lado: você consegue definir Deus? É complicado, não é?
definir um ser de uma grandeza muito grande, né, cuja majestade é incalculável, imensurável, é difícil. Mas para quem, né, serve, quem um dia aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, quem crer em Deus, não precisa se preocupar com essa definição, porque ele acredita pela fé. Mas existem algumas definições, né, que na verdade são tentativas de definir Deus, já que sempre vai faltar algo importante. E eu quero ler algumas aqui. O Mini Dicionário Aurélio diz o seguinte: Deus é um ser infinito, perfeito, criador do universo. Paul Tillich, teólogo, diz: Paul Tillich idealizou Deus não como um ser dentre muitos, e nem até mesmo como um ser supremo, mas o fundamento de todos os seres, a força e o poder dentro do qual todas as coisas são de sua autoria. O dicionário da Bíblia diz: nome da suprema divindade que o invocam e o adoram. E a que eu mais gosto é a do teólogo Alva B. Langston, que define Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então essa última definição ela é mais profunda, porque ela, né, fala um pouco do caráter de Deus. Mas, queridos, você já foi questionado com a seguinte pergunta: como você pode provar que Deus existe? Já conversou com alguém que já te questionou acerca da palavra, de possíveis contradições, coisas que a Bíblia não diz? Alguém já teve um embate com alguém dessa forma? Eu já tive alguns embates, né? Até porque eu já trabalhei em alguns locais de trabalho que só eu era cristão. Mas o último deles ficou bem gravado na minha cabeça, porque um rapaz em uma roda, ele falou assim: olha, a Bíblia ela não é clara, porque ela não diz quem foi a mulher de Caim. E aí, irmãos, eu fiquei assim, não fiquei com vergonha, mas eu não queria entrar numa discussão com ele, né? Porque nós somos da paz, amém? E aí eu dei uma resposta assim, iluminado, né? Eu falei: rapaz, é o seguinte. E ele questionando, dizendo que a Bíblia tem erros, que Deus não é o autor da Bíblia, mas ele insistia de quem era a mulher de Caim. Não façam isso, irmão, mas naquele dia eu dei essa resposta: seja mais amoroso. E eu falei: rapaz, só tem duas formas de você descobrir quem foi a mulher de Caim. Ou você aceita Jesus, vai para o céu e pergunta a Jesus, ou continua a vida que você está, vai para o inferno e pergunta a Caim. E a discussão se encerrou, né? Não tivemos mais discussão, né? Porque tentar convencer alguma pessoa, né, com a nossa própria força, a gente não consegue. A gente tem que deixar Deus trabalhar na vida dessa pessoa, né? E não sei se você já teve essa pergunta vindo sobre você: como você pode provar a existência de Deus? Alguém já foi perguntado? Deixa eu conhecer. 1, 2, né? Algumas pessoas já foram. Então, como a gente pode provar, queridos, que Deus existe? Então, para algumas pessoas, Deus não existe e não pode ser provado, ponto final. Ele não pode ser provado. A essas pessoas, nós as conhecemos como os ateus. Eles não acreditam, ponto final. E não adianta você, na força do seu conhecimento, tá? Na força do braço, da sua intelectualidade, tentar convencer a pessoa dessa que não vai dar certo, porque ele acredita, porque não pode ser provado. Para outras, como nós, que nós cremos, provar a existência de Deus é desnecessário, pastor Cláudio. É desnecessário, porque eu creio, diga comigo, eu creio em Deus. E nada tira isso de mim, gente. Nada, você pode me falar que Deus é ruim, Deus é aquilo, nada tira isso de mim, porque eu creio em Deus, ponto final. Então essa questão de provar, né? Eu tenho que provar que Deus existe. Eu não preciso, porque eu já creio. Então essa questão da prova da existência de um Deus, né, do nosso Deus, é uma questão muito complexa,
Porque imaginamos a seguinte situação: você conhece alguém que é cego? Alguém conhece alguém que seja cego aí? Ninguém conhece nenhum cego, não, um só. Então, existem pessoas que são cegas, certo? Como você prova para ele que a luz existe? Você consegue provar que a luz existe para o cego? Fala para mim, consegue ou não? Sim ou não? Não, gente, ele não enxerga. Então você não tem como provar para ele que a luz existe. Você que enxerga bem, você acredita que a luz existe? É claro, porque você enxerga. Então, essa questão de aceitar a existência de Deus, acreditar nele, vai depender muito da pessoa, porque depende dela se ela acredita ou não, né? Faz parte de cada ser, né, o livre-arbítrio dele poder acreditar ou não. Então não adianta eu dizer para o cego o seguinte: olha, existe luz, ele não sabe o que é, ele nunca viu a luz. Mas aqueles que enxergam, sabem o que é a luz, porque ele enxerga. Então essa questão da aceitação vai depender muito de quem ouve. Nós um dia, eu acredito que todos aqui, um dia nós ouvimos que existia um Deus poderoso, que enviou o seu Filho Jesus a este mundo, e foi por meio dele que nós o aceitamos, hoje estamos aqui, amém? Então, essa questão da prova, né, para algumas pessoas são desnecessárias, mas eu trouxe alguns elementos aqui que provam que Deus existe, e a primeira delas, diga comigo para você me ajudar a pregar, prega comigo hoje: Deus existe pelo universo. Vamos lá. E a primeira consideração é o seguinte: o universo, não, já não precisa de repetir mais não, é só pelo universo só. Se quiser vir comigo aqui, pode, pega um outro microfone que a irmã ajuda a pregar aqui, eu fico feliz, né? Eu tenho deixa eu dar eu tenho um primo meu que é pastor lá em Cacoal, e a igreja dele é diferente, pastor Fabiano, porque está o pastor pregando, aí ele prega 20 minutos, vem cá, pastor Cláudio, fala mais 20, e aí nada combinado, entendeu? É um negócio bem interessante, Deus faz maravilhas lá, né? Então vamos lá, pelo universo, a primeira alternativa que o universo existe, e nós estudamos isso lá na escola há muitos anos atrás, né? Seria aquela que o universo ele foi criado através de uma grande explosão, né? A quem damos o nome de Big Bang, né? E explodiu aquilo lá, eu já não me lembro mais se é um átomo que encontrou com outro, ou se é alguma coisa que chocou com outro, né? É átomo mesmo, eu acho que é o átomo que bateu no outro. Os que são bons de escola aí, irmão, que eu já saí dela já faz anos já. É um átomo que chocou com o outro e bum, virou tudo isso que a gente chegou até hoje. Mas falta alguma coisa, quem criou o bendito do átomo então que foi chocar com o outro, não é? Mas essa é uma teoria, né? A teoria que o universo ele é criado através de um processo evolutivo. E aí você pega lá, né, os livros que diz que há 200 milhões de anos existia um tal ser, né, que foi evoluindo. Enfim, segunda alternativa é que o universo ele foi criado, perfeitamente criado em todos os detalhes, e ele é sustentado por um ser muito poderoso e inteligente. Essa é a segunda alternativa. E a segunda alternativa, ela está no livro de Jó, no capítulo 26, versículos de número 7 e 8, que diz assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Se você prestar atenção, meu irmão, se você for pesquisar um pouquinho, eu tinha essa informação, já acabei esquecendo. Quem notou que choveu hoje na serra? Vocês notaram? Choveu hoje, gente, né? Choveu. E choveu bem, hein? Choveu bem. Mas a qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, existem trilhões de toneladas de águas presas nas nuvens.
a quantidade é assim assustadora de quanto que uma nuvem carrega de água, né? E você olha lá para cima e nenhuma gota cai se Deus não quiser, porque existe um ser poderoso que segura cada uma destas gotas. Que ser é esse? O Deus que nós servimos, tá? Então, quando nós olhamos para a criação, a prova de Deus pelo universo, nós encontramos algumas teorias também, né? Para a mitologia hindu, o universo, a Terra, ela é sustentada por uma grande tartaruga que carrega a Terra nas costas. Os gregos acreditavam, né, que o mundo era suspenso por um deus chamado Atlas, que carregava a Terra nas costas. Então nós temos essas teorias, né, que cada povo, desde a antiguidade, tem as suas crenças. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Deus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Tem sustentado você? Amém? Sustentou até 2024, amém? Vai continuar sustentando 2024, amém? Glória a Deus por isso. Ele é quem nos sustenta. Eu ia contar mais à frente, mas eu não vou ter tempo, eu vou contar hoje. Eu recebi agora um amigo meu, lá de Rondônia. Nós fomos criados juntos, o Douglas. E aí o Douglas, ele foi para Rondônia, onde eu já estive. E eu conversando com ele, ele disse: Samuel, Deus me levou para Rondônia para me ensinar a depender dele. Quem conhece o Douglas de outros tempos, entende o que é isso. E aí ele foi e comprou umas terras, e assim, o dinheiro acabou, e ele ficou assim, contando os dias, né? A esposa falando assim: olha, vamos abrir a última lata de arroz. Aí no dia seguinte vamos abrir a último, e era assim, e as coisas, né, sem renda, vivendo só da terra, diz ele com a dificuldade nos primeiros anos, irmãos, que quando ele conta, você não tem nem força para falar. Já viu aquelas experiências que te tiram o chão? Fala, meu Deus, como a pessoa vive isso, né? E eu pensando, falei, não, eu não passaria isso não. E aí contei para minha esposa também, eu também não passaria. Mas Deus, queridos, Ele tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. E ele me contou uma história que, assim, eu fiquei muito feliz de ver a maneira com que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Ele falou que um dos dias, né, que a mulher falava assim: amor, é o último pedaço de carne. O que nós vamos fazer? Ele dizia: olha, foi Deus quem nos trouxe, Deus vai cuidar. Finalzinho da noite, chamava lá no portão uma pessoa que tinha caçar, matou um animal muito grande, chegava lá e entregava um quarto do animal. E aí dava para muitos dias. Aí o outro ia pescar, pegava uma quantidade de peixe, sempre assim quando a esposa falava: olha, abriu a última lata, o último, sempre quando falava. Aí batia na porta um sujeito que, ele me contou que tinha um rapaz que nem gostava dele. Teve um dia que foi pescar, pescou demais e trouxe um monte de peixe para ir lá. Cuidado de Deus, irmão. Mas o que me chamou a atenção, e eu não gosto de contar nada se eu tiver certeza, eu confio na palavra dele. Um dia que ele estava para desistir de tudo, ele ligou para uma pessoa e essa pessoa orou por ele e falou assim: não desista, porque foi Deus quem te colocou aí. E as latas vazias, nada para comer. Nisso aparece, né, uma pessoa que iria comprar um terreno do lado
que já tinha feito o negócio, já tinha feito a promessa de compra, já veio já com o carro cheio com mantimento para poder, né, se instalar. Chegou lá, pastor Fabiano, o negócio não deu certo. O negócio não deu certo, o cara não vou vender mais. E o camarada com a caminhonete lotada de compra, e fardo de arroz, e fardo de feijão, e fardo de óleo, e fardo de farinha. E lembrou-se, olha, aqui perto mora quem? O Douglas. Passou lá, irmão, falou assim, olha, estou voltando para minha terra, não vou levar tudo que eu trouxe, descarrega aí. 1 ano de compra deu na casa dele. 1 ano. Uma caminhonete lotada de compra. Ele falou que só de carne seca tinha 60 quilos. Diz ele que hoje ele nem pode ver carne seca mais. Tanto que ele comeu. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus na vida da gente. É o cuidado de Deus, né? Então, nós quando olhamos para Deus, Ele é o sustentador. Se eu pudesse aqui contar algumas experiências só na minha vida, querido, nós passaríamos um bom tempo aqui. Eu tenho certeza que você tem também para contar. Por quê? Diga comigo, é Deus quem cuida de nós. Segundo, Deus pode ser provado pela história universal, né? E a maior prova, o maior monumento de Deus, a maior forma de Deus ser provado pela história universal, quem tem Bíblia, levanta aí a Bíblia. Isso, a maior forma de Deus se revelar universalmente é a palavra dEle. Queridos, nem todos acreditam, né, em Deus. Eu já falei no início aqui. Mas todos, praticamente todos, sabem que é errado mentir. Sim ou não? Vocês concordam? Todo mundo sabe que é errado mentir? Matar é errado? Sim ou não? Né? Adulterar é errado? E também é pecado, né? Então, nós conhecemos uma série de coisas, irmãos, que nós sabemos que é errado, mas aquele também que não crê, sabe que é errado também. Da onde vem isso? Da Bíblia, da palavra de Deus. Porque os valores morais que todas as sociedades têm, né, pelo menos aquelas que têm, são retirados da onde? Da palavra de Deus, né? Foi Deus quem deixou isso impresso, tá, na humanidade. Terceira forma de Deus ser provado, queridos, pelas percepções humanas. E existem pelo menos 3. A primeira delas é a percepção do mundo objetivo. O que é isso, pastor? É aquilo que eu vejo. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, eu vejo Deus em você. Isso é o mundo objetivo. Eu vendo você, você está me vendo, né? O que é o mundo objetivo? É aquilo que nós conseguimos enxergar, né? Eu vejo Deus em você. Olha que palavra forte, né? E seu irmão aí não tiver com a cara feia, irmão, acho que Deus não está nele não, hein? Segundo, pelas percepções do mundo subjetivo. Agora já não é o que eu vejo, mas é o que eu sinto. Quem sente que Deus está aqui nessa noite? Olha o mundo subjetivo aí, hein? É aquilo que nós sentimos. Então, primeiro é aquilo que eu vejo, segundo é aquilo que eu sinto. E aqui eu sinto, o outro pode não sentir, mas eu sinto. Então Deus está aqui. E o terceiro, queridos, é pela percepção do mundo espiritual. Aquilo que eu não posso provar, mas eu sei que existe. E eu trouxe até um versículo aqui para nós, Efésios capítulo 2, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos aqui lutando, né, um bom combate. E esse combate está se dando aonde? Nas regiões celestiais. Eu posso provar isso para alguém, irmãos? Tem como provar isso para alguém? Não tem, mas eu sei que é real, porque Deus me deu a sua palavra que isso é real. Então,
Então, por essas três formas, eu também posso provar a existência de Deus. Quarto, eu posso provar Deus, diga comigo, pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Queridos, Hebreus não está dizendo que a fé é só uma convicção, não é só acreditar. Diga comigo, ter fé é ter certeza. Então, não é só eu esperar que vai acontecer, né? É eu, né, acreditar que eu posso, que eu quero, através da minha fé, que Deus vai fazer isso. Então, eu não consigo enxergar, mas eu tenho certeza de que Deus é poderoso para fazer cumprir. Tem alguém aqui que já começa o ano de 2024 precisando que Deus faça algo extraordinário na sua vida? Não tem não, irmão? Eu tenho. Eu vou levantar as duas mãos também aqui, ó. Eu preciso que Deus faça algo extraordinário na minha vida. Se Ele vai fazer, eu não sei, porque o tempo pertence a Ele, mas eu tenho fé que Ele é poderoso para fazer cumprir. Quinto, pela experiência cristã, depois que nós somos convertidos, regenerados, nós vamos ser transformados em filhos de Deus, e nós vamos passar, queridos, a experimentar de Deus, né? Nós vamos passar a experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus, diga amém. Se você teve experiência com Deus, Deus existe para você. E se eu abrisse aqui agora, irmão, para nós pudéssemos compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, eu tenho certeza que todo mundo aqui tinha pelo menos um caos para contar, uma história de como Deus se revelou, né, na sua vida. Eu tenho muitos, mas eu quero compartilhar para me encerrar, já estou terminando. Na próxima quinta-feira do mês de fevereiro, eu continuo. Em 2008, desculpa. 2008 eu comecei a fazer faculdade de Direito. E eu sentei com a minha esposa, falei assim, amor, eu estou a fim de estudar Direito. Não quero trabalhar mais na construção, não. E aí fui para a faculdade, e a minha vida era uma correria, gente. Eu pastoreava uma igreja, eu tinha pouco obreiro, eu tinha que pregar no domingo, dar a escola dominical, entendeu? Servir Santa Ceia, era um corre, dava aula de teologia, um corre. Comecei a fazer faculdade. Então, Deus abençoou a igreja, chegou pessoas novas, e por 5 anos Deus deu graça. Mas a minha vida era uma correria. E lá na minha sala, tinham as pessoas que, quando a nota mínima da faculdade era 7. Tinha gente, pastor Fabiano, que chorava quando tiravam 7. Eu, quando tirava um 7.1, eu dava graças a Deus. Porque eu tinha pouco tempo para estudar, irmão. Como eu glorificava quando eu tirava o 7.1. Oh, que maravilha. E aí, 5 anos se passaram, terminando o 9º período. Chega um amigo meu e fala, Samuel, você vai fazer a prova do AB? Eu falei, que prova? Ah, vai ter aqui daqui uns dias. Eu falei, sério? Vamos lá fazer esse negócio? Eu falei, vamos, mãe. Paguei a inscrição, fui fazer. Sem estudar, irmão, sem estudar. Não tive nem tempo. E aí, alguém já fez direito aqui? Então os irmãos estão sabendo o que eu estou falando ali. A prova da AB, de 80 questões, você tem que fazer 40 para passar. Eu, sem estudar, fiz 41. Amém? Olha a bondade de Deus aí. Mó Deus no controle, né? E aí veio a segunda fase, que é a mais difícil.
E aí eu falei com o meu patrão, que era eu mesmo, e me tirei do trabalho por 15 dias. Agora eu tenho que estudar. E fui estudar, irmãos. Nunca estudei tanto na minha vida. Eu dormia pensando na prova e acordava pensando na prova. Era um negócio terrível. Mas aí, querido, chegou o dia da prova e eu tinha estudado muito. De 10, para você ser aprovado, você tem que tirar 6. Eu tirei 6,1. Sempre passando ali, irmão. Sempre passando, batendo na trave e entrando, entendeu? Lá no 45, batia e entrava. Mas não interessa, o que importa é o resultado. Não importa a maneira como nós alcançamos as coisas. A gente tem que entender que o resultado é Deus quem traz. É Deus quem faz isso na vida da gente. E aí, irmão, aquele camarada, preste bem atenção. Aquele camarada que só tirava nota baixa, que ia para a prova final, foi o único da faculdade a passar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre está no controle de tudo. Tem coisas que vai acontecer na vida da gente para nós termos experiência com Deus. E uma das formas, a quinta forma de provar que Deus existe é a nossa experiência pessoal com o Senhor. Cada um de nós temos 1, 2, 10, centenas para contar. Porque existem coisas da vida da gente que não dá para olhar e dizer, não tem como se não fosse o Senhor na minha vida. Não dá. A matemática não fecha, tudo que a gente tentar colocar de ciência não vai bater, porque o Senhor, Deus, não trabalha com matemática, Ele trabalha com o poder dEle. E o poder dEle pode, irmãos, ir contra aquilo que as pessoas acham, a ponto de uma menina lá na faculdade chegar para mim, diz ela que era, não vem ao caso. Senhor Samuel, eu esperava todo mundo passar, menos você. Olha só, irmão, que afronta do diabo. Falei, pois é, minha filha, mas eu passei e você não. Entendeu? Aceita que dói menos, né? Diz o ditado. Aceita que dói menos. Vamos ficar de pé? São 9 horas. Na próxima quinta-feira do mês de fevereiro eu continuo. Quem vai estar aqui? Eu tenho mais coisa para falar que se você não vir, você vai ficar só com metade da bênção. Eu queria orar com você, irmão. Eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida. Você tem também? Na próxima mensagem, no decorrer da próxima ministração, eu quero trazer para vocês que às vezes as coisas acontecem na vida da gente. E às vezes a gente acha que Deus, Ele perdeu o controle, acha que Ele não está no controle mais. Isso é errado pensar. Porque por mais que os resultados que a gente obtenha na nossa vida sejam insucessos, sejam frustrações, seja algo que nos faça refletir, tá? Ou até mesmo questionar, Deus, Ele sempre estará no controle de todas as coisas, sempre. Por mais que a gente se decepcione, Ele nunca perderá o controle. Por mais que a gente se entristeça, Natal agora, eu pedi 4 primos, de uma vez só. O carro caiu dentro do rio, morreu 4 primos meus, primo direto, irmão, não é primo terceiro, quarto, não, é primo direto. Filho da irmã do meu pai. E mais uma de criação. 5 pessoas da mesma família, num dia só. O Natal da família Valadares ficou manchado pro resto da vida. Nós ficamos tristes? Sim, claro que ficamos. Choramos? Claro. Mas pastor, Deus perdeu o controle? Não, senhor. E ouvindo um áudio da minha tia, ela muito triste, ela falou assim, repetiu as palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o meu Deus. Então esse ano que está se iniciando, queridos, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, mas muitas mesmo. Umas talvez nos trarão muitas alegrias, outras nos trarão tristeza. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite, convicto, seja qual for o resultado,
daquilo que você tem pedido para Deus, Ele continuará sendo Deus. Ele está no controle de todas as coisas, todas. Eu queria que, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você que precisa que Deus faça algo poderoso na sua vida nesse início de ano. Aquela virada de chave, tá? Aquela coisa que você precisa, né, que Deus faça. Entra com providência na sua causa, tá? Hoje é a primeira quinta-feira. Entre com providência ali e mude, né? Às vezes a gente, né, fica orando, Senhor, quando vai acontecer? Nós não sabemos. Nós oramos. A igreja ora, a igreja intercede. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você quiser vir, se não vir, eu vou orar com você do mesmo jeito, tá? Você que tem uma causa na justiça, você que tem uma causa, se você quer ser curado esse ano, você não está bem, alguma coisa, eu prego nesta noite um Deus que é capaz de mudar situações, tá? Eu já provei aqui por algumas palavras que Deus, Ele é poderoso, que Deus existe, tá? E Ele é poderoso para fazer, inclusive, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, tá? Então, tem um ato de fé, como os nossos irmãos estão tendo aqui, nessa primeira quinta-feira. Pode ser a primeira quinta-feira decisiva na sua vida. E eu quero orar para que Deus, Ele venha visitar o seu coração nessa noite, para que Ele venha se mover de uma forma, né, que você entenda que Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós queremos Te bendizer, ó Deus, porque como foi cantado aqui nesta noite, és incomparável, és inigualável, Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Não importa, Senhor amado, quem são os homens ou as mulheres mais poderosas que sentam nas cadeiras de autoridade deste mundo, Senhor. O que importa para nós, igreja do Senhor, é quão poderoso o Senhor é nas nossas vidas. Nós nos adentramos a esse santuário nessa noite, não só porque esperamos receber do Senhor alguma coisa, nós viemos aqui primeiramente, ó Deus, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós viemos prestar-lhe nesta noite todo louvor, toda adoração, ó Deus, toda reverência e toda referência é do Senhor nesta noite. Mas nós temos as nossas causas, ó Deus, nós temos as nossas petições, nós temos, ó Deus, coisas que são colocadas diante do altar do Senhor, e o Senhor as conhece uma por uma. Essas pessoas que vieram diante do Teu altar e aquelas também, ó Deus, que estão no Seu lugar agora, colocando, Senhor amado, estas causas diante do Senhor. Senhor amado, eu peço que o Senhor, no tempo do Senhor, as visite, Senhor amado, com poder e autoridade. Nós cremos, ó Deus, que esse ano de 2024, como o Senhor nos sustentou em 2023, 2024 não será diferente, mas nós esperamos mais do Senhor, porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, ó Deus. Então nós depositamos, ó Deus, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, todas as nossas percepções, ó Deus, aquilo que vemos, aquilo que sentimos e aquilo que nós não podemos provar, nós colocamos diante do Senhor nessa noite. Visita cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ó Deus, seja sobre cada um. Nós cremos, ó Deus, em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Senhor, irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Isso.